O nosso evangelho de hoje é Lucas 12, de 1 a 7. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Pois bem, milhares de pessoas se amontoam para escutar Jesus. É uma referência à necessidade do povo quanto à verdade e à revelação de Deus. Essa multidão também representa a humanidade inteira no que se refere à urgente descoberta de Deus, da justiça, verdade e amor, uma humanidade que se encontra cheia de corruptos, hipócritas, mascarados e orgulhosos. Jesus Cristo se apresenta na condição de quem libertará essa humanidade, oferecendo-lhe a vitória sobre tudo aquilo que destrói o homem, especialmente a hipocrisia, um tipo de veneno destruidor da dignidade e da vida do outro. A palavra hipocrisia nasceu no palco. Os atores se apresentavam como sendo outras pessoas. Mais tarde, passou a designar gente falsa e fingida. Pois bem, por causa da hipocrisia de alguns dos seus fingimentos, é que milhares apinham-se ali diante de Jesus, querendo somente realizar seus sonhos de liberdade, de paz, de justiça e de misericórdia. Jesus, no entanto, começou a falar primeiro a seus discípulos. Eles necessitam ser identificados com o Mestre, devem se prevenir contra o fermento dos fariseus, isto é, não devem ser hipócritas, coveiros da verdade e da solidariedade, eclipsadores do bem e da revelação de Deus. Não devem aparecer mais do que o Mestre. Nada que esteja preso à forma de pensar dos fariseus, na forma de governo, deve fazer parte da vida dos discípulos da verdade. Os discípulos devem, portanto, proclamar com coragem e clareza a verdade sobre Deus e o homem. Devem proclamar os ensinamentos de Jesus mediante uma vida profundamente ligada ao bem maior, ao Mestre e totalmente voltada para o Pai, sem as amarras internas da hipocrisia e na força do Espírito Santo. Os discípulos devem anunciar a palavra da salvação na qual foram formados. Não se deve deixar de pregar a palavra, porque talvez alguns não se adequem mais a ela, não gostem mais da palavra, porque já têm outros objetivos, porque muitos querem uma igreja segundo a sua imagem e semelhança, ou um Cristo segundo o que acham. Não. O discípulo deve pregar a palavra como a palavra é, como se exige de fato que seja pregado, porque o que está em jogo é a salvação do próprio discípulo e a salvação de quem o escuta. Não há nada escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido, disse o Mestre. A verdade do ser não tem natureza de escondimento.
Seu ser é, por natureza, manifestação de si. Não se esconde a existência. O existir já é uma expressão do ser e de tudo o que ele faz. Isso mesmo. Também o fazer é manifestação. Por isso, nada que seja o homem e nada do que ele faça ficará velado. Tudo o que ele é e faz existe e, como tal, manifesta-se. A verdade do ser e do fazer tende a ser conhecida, é sua natureza. Por isso que não adianta o esforço do escondimento. Mesmo a mentira, ela não se mantém, porque a verdade a torna evidente, isto é, desvelada. Não adianta, como no caso do texto de hoje, agir por meio de máscaras, falsidade, fingimento, pois tudo isso não suportará a força de uma existência reveladora, isto é, de uma força natural que impulsiona para a descoberta necessária da verdade. Por último, Jesus Cristo diz: não temais. O discípulo teme somente a Deus, desprezando a vida de aparências, isto é, abandonando as formalidades mundanas, entrega-se sem medo à realidade querida por Deus, não por medo de Deus, mas por amor e respeito a Ele. Temer a Deus não significa ter medo dele, mas medo de perdê-lo, de feri-lo, de lhe ser infiel. A escola da fé de Jesus ensina a verdade, o amor, a justiça, a solidariedade, a misericórdia, a coragem. Tudo aquilo que deve ser colocado para o bem da salvação do outro faz parte do plano formativo do Mestre de Nazaré. Além do ensinamento oral, os discípulos participaram das mais eloquentes lições do testemunho de vida da experiência de Jesus, que para realizar a vontade do seu Abá, o papai querido, não temeu o mundo, os homens e a morte. Sua vida foi sempre sim quando era sim, não quando era não. Em tudo foi sempre sim ao Pai e à salvação dos seus. Com esse testemunho, os discípulos são convidados, longe do fermento farisaico, a viver corajosamente o Evangelho e a confiarem absolutamente na ação de Deus nos momentos mais difíceis de suas vidas. O que se exige dos discípulos hoje, no nosso tempo de decadência das instituições, tempo em que o joio está verdadeiramente aparecendo. Pois bem, é nesse tempo que corajosamente o discípulo, nós batizados que vivemos segundo Jesus Cristo, de fato, devemos agir. Coragem, com força, com garra, com amor e misericórdia. Livremente, à luz da cruz e ressurreição, trazer à luz a verdade escondida em muitos corações. Alegremente também, ensinar ao mundo a se manter diante do Senhor, que a todos traz em sua memória, pois nenhum deles é esquecido. Deus quer a salvação de sua obra. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.